Bom, meninas, vamos iniciar. Vamos começar. Se alguém chegar, elas entram, né? E a gente já tem, já vamos estar prosseguindo aqui. Hoje eu preciso dar continuidade no conteúdo da aula passada. Na aula retrasada, nós já estávamos falando sobre algumas propostas de intervenção para o tratamento da dependência química. Na semana passada, nós iniciamos falando sobre a terapia cognitivo-comportamental e a dependência química. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algumas técnicas possíveis da TCC no tratamento da dependência química. Eu também preciso conversar com vocês sobre a nossa atividade prática. E aí, quando nós concluirmos o conteúdo, a gente conversa sobre a atividade prática, tá bom? Ok, professor. Essa atividade prática, ela é necessária, ela é prevista curricularmente, legalmente, então a gente precisa estabelecer algumas estratégias hoje para nós cumprirmos essa demanda. Mas depois do conteúdo aqui, a gente conversa mais um pouquinho sobre isso, tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Qualquer coisa, vocês fiquem à vontade, me interrompam, como sempre, se for necessário. Esse conteúdo aqui que eu abri foi da semana passada. Vocês chegaram a ter algum tipo de contato com ele ou ainda não foi possível? Sim, eu vi lá no portal, professor, o vídeo. Eu só passei os olhos, mas eu não cheguei a fazer um estudo dele ainda. Não tem problema. Eu pergunto só para nós nos situarmos aqui, porque assim, a disciplina é Psicologia e Dependência Química, né? E independente de sua abordagem teórica, de escolha, que vai basear o seu trabalho como psicóloga, você pode atuar com dependência química. Escolherei psicanálise, não tem problema, pode atuar no tratamento da dependência química. Vou trabalhar com humanismo, não tem problema, posso atuar com dependência química, enfim, qualquer que seja a abordagem, você pode trabalhar com essa demanda de dependência química. Eu compartilho mais especificamente sobre a terapia cognitivo-comportamental, porque é a minha abordagem, de modo que talvez eu tenha um pouquinho mais de propriedade para falar sobre ela, mas também porque ela é uma abordagem muito indicada para o tratamento da dependência química. Ela possui muitos estudos que comprovam cientificamente os seus benefícios. Também, entre a categoria médica, é uma abordagem bastante procurada quando se faz encaminhamentos. Não que isso diminui a importância das demais abordagens, de jeito nenhum, muito pelo contrário, mas é o modo de nós entendermos aqui a importância da TCC quando falamos em dependência química, tá bom? Em 93, o Aaron Beck, só vou fazer uma breve recapitulação aqui para situar vocês, ele publicou um livro específico sobre a terapia cognitiva e o abuso de substância. E desde então, esta abordagem ou esta teoria de entendimento da psique humana, ela tem sido utilizada individual, em grupo, no contexto familiar, em ambientes destinados ao tratamento de dependência química, e ela pode ser utilizada em associação a muitos outros métodos, né? Grupos de autoajuda, tratamento farmacológico. Aqui a gente tem o modelo cognitivo da dependência química,
Bom, só recapitulando ou relembrando, enfim, o modelo cognitivo da TCC é situação, pensamento, emoção, comportamento. Situação, pensamento, emoção, comportamento. O Beck, em 93, ele ampliou esse modelo para o entendimento da dependência química. E aí ele tem aqui a situação, as crenças centrais sobre o uso de drogas, o pensamento automático que é suscitado, a presença da fissura, ou do craving, as crenças permissivas, e a ação, as reações, o plano de ação do indivíduo, e C, o uso continuado acontece a recaída. Só uma recapitulação, a necessidade da formulação cognitiva. Depois eu peço que vocês, dentro do possível, deem uma olhadinha nesse material com um pouco mais de atenção, tá bom? E se houver alguma dúvida, podem me acionar. Ok, professor. Um dos principais focos da TCC é a mudança cognitiva. Busca-se na terapia cognitiva comportamental a reestruturação cognitiva, mudança de crenças disfuncionais a partir da mudança de pensamentos, pois os pensamentos correspondem ao nível mais superficial da cognição. É o nível consciente. Então, à medida que eu foco na mudança de pensamentos, eu tenho a possibilidade de proporcionar ou promover mudança nas crenças nucleares do indivíduo, o que a gente vai chamar de reestruturação cognitiva. O Beck, ele diz que o sofrimento emocional de uma pessoa não diz respeito da situação a qual ele está vivendo, mas da interpretação, da percepção que ele tem desta situação. E aí é apresentado, dentro do modelo cognitivo para o tratamento da dependência química, a necessidade de se abordar 7 fases. E em cada uma dessas 7 fases, intervenções específicas para cada uma delas. A primeira fase, os estímulos de alto risco. Vocês vão lembrar de situações de alto risco, lembram? Que nós comentamos na aula retrasada. Então, a primeira fase dentro da terapia cognitiva comportamental que eu vou abordar, vou demandar atenção, cuidado e propor intervenções a que está relacionada aos estímulos de alto risco, entre eles os externos, que são pessoas, lugares, objetos, filmes, hábitos, o que a pessoa faz, costumes que ela tem, que podem ser estímulos de alto risco, e os internos, que são os estados psicológicos positivos ou negativos, que podem também se constituir como um estímulo de alto risco para essa pessoa. Uma das propostas, né, uma das possíveis intervenções para que se observe e foque nesta primeira fase dos estímulos de alto risco é fazer um estudo detalhado junto com o cliente de suas recaídas anteriores. Isso pode ser feito por meio de um diário, nós comentamos na semana retrasada. Isso pode ser feito por meio de uma dramatização. Isso pode ser feito por meio de uma planilha de atividades ou de um estudo detalhado do seu dia a dia, do que ele faz a cada dia da semana, para que ele monitore e desenvolva, né, essa é a ideia da intervenção, desenvolva e treine habilidades assertivas e funcionais diante desses estímulos de alto risco. As crenças aditivas sobre o uso de drogas. Aqui está na fase 2, pois essas crenças elas precisam também ser foco de atenção
durante a terapêutica cognitivo-comportamental do tratamento da dependência química. Temos 3 tipos de crença: crenças antecipatórias, crenças de alívio, crenças permissivas ou facilitadoras. E aí a gente tem alguns exemplos aqui, né, que o próprio Beck preconiza sobre essas crenças. A droga necessária para manter o equilíbrio psicológico e emocional. Isso são crenças. A droga melhorará o funcionamento social e intelectual. A droga trará prazer e excitação. A droga fornecerá força e poder. A droga tem um efeito calmante. Algumas dessas crenças, percebam que elas não estão presentes somente no dependente químico. E o que é uma crença, né, disfuncional? É uma crença que distorce a realidade. Ela não possui validade, mas ela está arraigada dentro do indivíduo e faz com que ele acredite que essa sua crença é totalmente verdadeira. Na crença antecipatória, existe uma expectativa de que o uso da droga produzirá algum tipo de recompensa, de gratificação ou prazer. É mais ou menos assim, né? Vou tomar uma ali para relaxar. Perceba a verbalização de uma crença antecipatória disfuncional. Por que disfuncional? Porque nem sempre dá um relaxamento, né? Muito pelo contrário, o resultado pode ser outro. Crença de alívio, expectativa de que o uso da droga aliviará ou afastará algum desconforto ou sofrimento. E as crenças permissivas, ou também chamadas de facilitadoras, consideram o uso da droga como sendo aceitável, apesar das circunstâncias. Bom, nessa fase 2, que é a abordagem às crenças disfuncionais relacionadas ao uso de drogas, algumas intervenções técnicas podem e devem ser utilizadas, entre elas auxiliar para que o cliente identifique essas crenças, para que ele faça o questionamento e a avaliação dessas crenças e verifique o quanto elas são reais ou não. Familiarizar o paciente, o cliente, ao modelo cognitivo. Desenvolver crenças de controle e testar e praticar as crenças de controle. Para cada uma desses itens aqui, a gente vai ter uma proposta terapêutica, algum tipo de intervenção ou de técnica que será utilizada com este fim, para esta finalidade. A fase 3, os pensamentos automáticos disfuncionais, que, como eu disse, é o nível mais superficial da cognição, é o ponto consciente e que é suscitado, originado lá nas crenças disfuncionais. As técnicas que nós podemos utilizar na mudança dos pensamentos automáticos: a identificação, o registro de pensamentos disfuncionais, a seta descendente. Na fase 4, tudo bem até aqui, gente? Sim, professor, tá ótimo. Então tá bom. Na fase 4, o foco, o ponto de intervenção e que o terapeuta precisa estar atento é para a questão da fissura, do craving. É importante que o paciente aprenda como lidar com suas fissuras, sendo essa uma das metas mais importantes no tratamento da dependência química. Neste caso, o terapeuta cognitivo-comportamental, ele precisa utilizar técnicas de psicoeducação para que o cliente desenvolva habilidades sobre como lidar com a fissura, com aquela vontade e desejo subjetivo de usar a droga, em momentos em que ele vai estar sozinho, em momentos em que ele vai estar na presença de amigos,
Isso precisa ser desenvolvido lá durante as sessões de terapia. A fissura pode até ser provocada inadvertidamente, mesmo por atividade que tem objetivo terapêutico, como um modo de treinar o manejo da fissura, né? Através de uma técnica de dramatização, de roleplay. A gente tem aqui as técnicas mais utilizadas para se abordar, se identificar, questionar e fazer a mudança dessas crenças disfuncionais com relação à fissura, a distração, cartões de enfrentamento, assertividade, técnicas de visualização, relaxamento, dramatização. Uma das características da TCC é a utilização de técnicas, de atividades, de exercícios, porém não é isso que define a TCC. Para cada uma dessas técnicas, para cada uma dessas intervenções, através de atividades, de exercícios, eu preciso ter um objetivo terapêutico claro e direcionado. Eu vou utilizar uma determinada técnica, vou utilizar a dramatização, né? O terapeuta me diz. Para quê? Com qual objetivo? Por quê? O que você pretende, como você pretende auxiliar o cliente com esta dramatização? Isso precisa estar muito claro para o terapeuta cognitivo-comportamental. E no tratamento da dependência química, da mesma forma, né? Vou utilizar aqui uma técnica de um cartão de enfrentamento porque ele está consumindo bebida alcoólica todos os dias. Para quê? O que você está querendo abordar? Quais são os seus objetivos, as finalidades? Isso precisa estar muito claro, senão fica uma técnica inócua, né? Sem nenhum tipo de resultado positivo. A fase 5 nós vamos abordar e focar a nossa atenção para as crenças permissivas quando já estão ativadas. E nesse caso, o paciente precisa ser treinado, psicoeducado, para monitorar quando essas crenças lá antecipatórias, de alívio, elas já estão presentes e ativadas e estão impulsionando seus comportamentos para o uso de drogas. Dentro das sessões, o terapeuta ele vai levar em consideração essa possibilidade. Talvez lá na sessão a crença não está ativada, mas o paciente fica 50 minutos com o terapeuta e 23 horas fora do setting terapêutico, né? Então, o terapeuta precisa levar isso em consideração e preparar o paciente, o cliente, para que ele possa fazer o manejo adequado aí dessas crenças permissivas. O plano de ação e a implementação aqui na fase 6 também precisa ser executado junto com o cliente, né? Na verdade, a outra característica da TCC é por ser uma terapia colaborativa, não parte do terapeuta para o cliente, também não parte somente do cliente para o terapeuta, mas as propostas, elas são acordadas de forma colaborativa, de modo que o terapeuta cognitivo-comportamental ele está sempre buscando um feedback ali durante as suas intervenções, do tipo, isso faz sentido para você? Tudo bem? O que você acha disso? Concorda? Não concorda? Você acha que isso faz algum tipo de sentido? Você acredita que essa técnica pode te ajudar de alguma forma? O terapeuta está buscando esses feedbacks aqui, pois é necessário que seja colaborativo, né? Não adianta o terapeuta prescrever uma infinidade de técnicas e aquilo não fazer sentido nenhum para o cliente e ele não treinar nenhuma daquelas técnicas. Quando falamos no plano de ação e implementação, nós vamos fazer junto com o nosso cliente um estudo das fissuras, dos momentos, né, das situações as quais ele
essa fissura é acentuada, é aumentada. As recaídas prévias, não necessariamente a recaída ocorrida, mas recaídas em que ele percebe que ele está prestes a voltar ao uso de drogas. E aqui, mais uma vez, a dramatização, o roleplay, até mesmo a escrita terapêutica com diários, ou mesmo durante as sessões, o cliente escrever sobre como é essa fissura, sobre como são os momentos que antecedem as recaídas, quais foram os caminhos que ele utilizou e utiliza. A fase 7, que é a última fase, né? Eu, terapeuta cognitivo comportamental, vou abordar e focar quando o uso continuado já está instalado. Vocês vão lembrar que existe uma diferença entre a recaída e o lapso, e que o lapso é a volta ao uso de forma esporádica, foi só um escorregão, e que a recaída é a volta ao mesmo padrão de consumo de anteriormente, o uso continuado. E quando isso acontece, muitas crenças aditivas, muitas crenças disfuncionais, elas são fortalecidas, do tipo, não tenho jeito mesmo, eu sempre vou ser assim, a dependência química é uma doença aí muito mais forte do que eu, não há o que ser feito, eu sou um fraco, eu sou realmente um fracasso, nada que você faça, a psicóloga vai adiantar. São crenças que, quando o uso continuado é instalado ou acontece, elas são ativadas e fortalecidas. Então, é importante que o terapeuta esteja atento a essas questões e tenha propostas de intervenção para esta fase. Eu não lembro se você, Tawane e Fernanda, estavam aqui, mas enfim, eu acho que vocês devem ter visto material sobre os estágios de motivação para a mudança. As pessoas que nós passamos por 5 fases, de acordo com o Prochaska de Clemente, para a mudança. Aqui na fase 7, no uso continuado, é importante também que o terapeuta ele identifique em qual fase o seu cliente está. Na pré-contemplação, ele não pensa em interromper o uso, pois ele vê aquela situação, talvez até mesmo influenciado por crenças disfuncionais, de que aquilo não é tão problemático assim, de que ele é assim mesmo, de que não tem como mudar, então ele não está a fim de interromper o uso nesse momento, ele está na pré-contemplação. Aqui na contemplação ele está ambivalente, lembram desse termo, ambivalência? Ele quer, mas não quer, pensa que pode, ao mesmo tempo pensa que não pode, eu quero muito mudar, mas não consigo. Na fase da preparação, ele começa a elaborar estratégias para a mudança, ele começa a se preparar, ele começa a falar, puxa, segunda-feira eu vou fazer o que tem que ser feito. Na fase da ação, ele está engajado já com essas ações, ele começa a colocar isso em prática. E na fase da manutenção, que é a quinta e última fase, ele está decidido a manter esse novo repertório comportamental. Por que é importante nós lembrarmos disso aqui na fase 7? Porque uma vez o uso continuado presente, o terapeuta precisa identificar em qual dessas fases o cliente encontra-se. Vamos pensar que você está lá atendendo um cliente que recaiu, está em uso continuado, e você acredita que ele recaiu, mas que ele está pronto para iniciar todas as ações necessárias para continuar no tratamento da dependência química, para manter o seu novo repertório comportamental. Você acredita que ele está na 4ª fase aqui de ação. Mas, na verdade, a recaída fez com que ele fosse lá para a fase de pré-contemplação.
E existem crenças lá de que fazem com que ele não queira mais interromper o uso. Então você vai estar, como dizem, tentando desentortar a banana, né? Se vocês me permitem esse termo. Desentortar a banana. Veja que a banana é um pouquinho torta e não tem como desentortar. Você está atuando numa fase e o cliente está em outra fase. É o mudança comportamental. Os 5 estágios: pré-contemplação, contemplação, preparação, ação, manutenção. Quando a recaída acontece, uma das técnicas, das intervenções, isso pensando na fase 7 do uso continuado, é essa análise de vantagens e desvantagens. E ela é bem simples, pode ser feito com uma folha, num caderno de terapia, numa cartolina que vai servir como um cartão de enfrentamento, uma folha de sulfite, enfim. Isso vai depender da criatividade, competência do terapeuta e das propostas colaborativas com o cliente, né? Uma análise de vantagens e desvantagens. Quais são as vantagens de eu manter o uso? Quais são as desvantagens de eu manter o uso? Quais são as vantagens de eu estar abstinente? E quais são as desvantagens de eu estar abstinente? Tudo bem, gente, até aqui, 7 fases, modelo cognitivo da dependência química, 7 fases que precisam ser abordadas. Sim, professor, tudo ok. Tudo certo. Que bom. Eu fiz uma breve recapitulação, né? Só para a gente se situar aí. Eu não lembro de ter... A Tawane, com certeza, não. Acho que a Tawane, a gente teve contato aí da TCC em estágio, né, Tawane? Isso, professor, eu tive contato de forma prática, foi muito bom, porque vinham os casos e você ia pontuando conforme a TCC, então foi interessante nesse sentido. Mas a aula mesmo não foi de TCC, foi a minha grade antiga, né? E ainda não se falava de TCC. Verdade. Agora, o nosso contato mesmo foi em estágio, na atividade prática. Agora, Fernanda, eu não lembro, eu acho que para sua turma não... Vocês tiveram aula de TCC já, Fernanda? Sim, já tivemos. A gente teve com Wesley. Ah, legal. Bom, sabe uma coisa que eu preciso dizer para vocês, e eu percebo, né, muito em algumas turmas, em algumas pessoas, uma certa resistência ao conhecimento das teorias. Então, minha sugestão é que você conheça. Puxa, Marcos, eu amo a psicanálise. Eu vou ser freudiana. Não tem problema, não tem problema. Conheça a TCC. Conheça o existencialismo, conheça o humanismo, conheça o behaviorismo, conheça as teorias, né? Como tem aquela frase lá, conheça todas as teorias possíveis, leia um pouco de cada uma delas, compreenda as visões de homem, de mundo, que essas ramificações filosóficas que contribuem para a psicologia estão aí nos auxiliando para o desenvolvimento da nossa prática. Tá bom? Sim, E independente professor. da sua abordagem, né, seja uma excelente psicóloga. As técnicas utilizadas. Vamos lá. Vou comentar sobre algumas, porque, na verdade, nessa recapitulação eu já fui ali falando praticamente de muitas delas. Uma primeira técnica bastante comum e até mesmo simples, né? É a identificação de pensamentos automáticos. Dentro da TCC existe a necessidade de você psicoeducar e de você familiarizar o cliente à terapia cognitiva comportamental.
E uma técnica utilizada tanto na sessão, durante a sessão, como após a sessão, para que o cliente faça isso na sua casa, no decorrer da semana, é a identificação de pensamentos automáticos. Lembra que eu falei para vocês que a crença nuclear é aquele conteúdo que está lá na memória implícita, lá no inconsciente do indivíduo. Os pensamentos disfuncionais é o conteúdo cognitivo que está na consciência, o nível mais superficial da cognição. Mas são os pensamentos disfuncionais que suscitam emoções negativas e intensas. Então, uma maneira de familiarizar o cliente, o paciente, a todo esse contexto, é falar sobre isso com ele, é demonstrar essa influência da cognição sobre as emoções e comportamentos através de um caderno, de uma lousa, de um papel, de uma caneta, ilustrando isso de alguma forma, e ensinando o cliente a identificar esses pensamentos. O que você estava pensando naquela situação? O que passou na sua cabeça naquele momento? O que essa situação significou para você? Isso são perguntas que podem ser feitas durante a sessão. Mas você pode também pedir para que ele identifique isso durante a semana. E depois você discute com o seu cliente, o paciente, se esses pensamentos são disfuncionais ou não, se eles se eles estão ligados às crenças disfuncionais ou não. Identificação de pensamentos automáticos. Ainda dentro dessa questão da identificação de pensamentos automáticos, uma vez identificando esses pensamentos, eu preciso ensinar o meu paciente a avaliá-los e, num terceiro momento, questioná-los. O cliente vai identificar, avaliar, questionar esses pensamentos. E nós vamos auxiliar, psicoeducar, ensinar o cliente, o paciente, para que ele faça isso na sessão e durante a semana. Algumas perguntas aqui, né, possíveis. Quais são as evidências reais a favor deste pensamento? Quais são as evidências reais contra este pensamento? Você poderia me dar uma outra explicação, uma outra hipótese? Se esse pensamento for verdadeiro, o que de pior poderia acontecer? O que você poderia fazer a esse respeito? O que você poderia fazer para modificar esse pensamento? O que você diria para um amigo que estivesse nessa situação? Além desses questionamentos, a gente também pode utilizar o registro diário de pensamentos disfuncionais, que é o chamado RPD. Eu, quando utilizo o RPD, eu normalmente peço para que o meu cliente escreva isso lá no seu caderno de terapia, ou ele faz um cartão, eu passo, quando o atendimento é online, eu passo o formulário para que ele faça esse registro. E aí eu oriento o meu paciente para que, quando ele perceber que sua emoção está se intensificando de forma negativa, naquele exato momento ou depois, ele escreva quais eram os pensamentos que estavam relacionados àquelas emoções. Comecei a sentir um desconforto emocional. Poxa, já vou vasculhar quais são os pensamentos que estão passando na minha mente e vou escrevê-los. Porque, veja, é um pensamento automático, é um pensamento que está ligado a uma crença, que está ligado ao seu inconsciente. Se você não escrever, esse pensamento vai continuar fazendo parte da sua psique e talvez você nem se lembre dele depois. Então, eu vou treinar o meu paciente com o RPD a registrar esses pensamentos disfuncionais. Fazer o registro desses pensamentos durante a fissura pode ocupar um tempo no qual pode auxiliar para que a vontade diminua.
Bom, identificação de crenças. Observando quando o pensamento automático expressa uma crença, muitas vezes o próprio pensamento, ele expressa uma crença disfuncional, né? E muitas vezes a linguagem verbal, ela expressa um pensamento disfuncional que, por sua vez, está expressando uma crença disfuncional. Por exemplo, eu não tenho valor. Eu não tenho valor. É uma fala, uma verbalização, que expressa um pensamento disfuncional e também expressa uma crença de desvalor. Percebem? Eu não tenho valor. Eu sou burro. Eu não tenho jeito. Para eu identificar crenças, nós vamos utilizar a técnica da seta descendente. Vamos examinar pensamentos automáticos. Vamos pensar uma suposição do paciente. Vamos aplicar alguns inventários. Vamos ver aqui para frente. Avaliação. Oi? Desculpa interromper, mas sobre a técnica da seta descendente, você já falou a respeito ou vai falar? Não, eu vou falar aqui na frente. Ah, bacana. Obrigada. Desculpa. Aqui na frente. As crenças aditivas, elas são antecipatórias de alívio permissivas, lembram? E aí nós temos algumas técnicas também, o questionamento socrático, o exame das vantagens e desvantagens de acreditar na crença, experimento comportamental, a dramatização. E a seta descendente, o Tawane, uma delas, né? Eu já ouvi alguns livros, alguns teóricos falando dessa técnica como seta ascendente. De qualquer forma, indo para baixo ou para cima, dependendo de onde você vai considerar onde está esse conteúdo inconsciente, né? Dentro da psique do ser humano, eu prefiro chamar de seta descendente, pensando aí descendo da cabeça até o inconsciente, né? Mas enfim, você encontrar lá seta ascendente, não estranhe, tá bom? É só uma questão de teoria, mas é a mesma técnica. É uma técnica usada com frequência para atingirmos uma crença a partir da identificação de um pensamento automático. Ela parece muito com um questionamento socrático. Mas olha só, pensamento automático do indivíduo. Não dá para ir à festa e não beber. Esse é um pensamento automático. Esse pensamento ele pode ser só um pensamento, como pode também estar sendo verbalizado, como pode fazer parte da linguagem verbal do cliente. Ele te fala isso. E você, terapeuta cognitivo comportamental, atenta a todas as fases do modelo cognitivo para o tratamento da dependência química, você já identifica que essa fala é um pensamento automático. Ele está ali te relatando alguma coisa, um final de semana, está ali te relatando uma festa que tem na sexta-feira, ele fala, Tawane, Fernanda, não dá para ir uma festa sem beber e tal, vai ter muitos amigos. E você pode, dá licença, posso te interromper? Pode interromper sim, Tawane, pode interromper, Fernanda. E você inicia a técnica da seta descendente, né? Bom, você está me dizendo que não dá para ir à festa e não beber. Se isso é verdade, o que isso significa para você? Ele vai pensar um pouquinho, vai te dar algumas respostas, né? Aqui no caso do exemplo, que eu não consigo me divertir e não beber. E não se divertir na festa significa o quê para você? Não vou poder falar com ninguém, não vou poder dançar, não vou poder ficar com ninguém. E se for assim, isso, não poder dançar com ninguém, não poder ficar com ninguém, não poder dançar com ninguém, significa o quê para você? Que eu sou uma porcaria, que eu não sou nada, que eu, né? É isso. E ser uma porcaria, não ser nada, significa o quê para você? Aí vem a expressão da crença central. Que eu sou incapaz, que eu sou fracasso.
Percebam que a seta descendente, ela vai como que cavucando aqui, a partir de um pensamento automático, ela vai cavucando até chegar na crença central. Aqui, no caso do nosso exemplo, a gente tem uma crença de desvalor. Ele acredita, está lá arraigado na sua psique, que ele é um incapaz, que ele é um fracasso, é uma crença de desamor, pode também estar ligado a uma crença de desvalor. E essa crença pode estar se constituindo como sendo uma crença de alívio, uma crença antecipatória para o uso de bebida alcoólica lá na festa. Bom, essa até que é a seta descendente. Uma vez identificada a crença, a gente vai precisar utilizar algumas técnicas aqui para mudar, né? Para questionar e para mudar essas crenças aqui. Sobre a seta descendente, tá? Quer fazer uma pergunta? Tawane, Fernanda, tudo bem? Não, muito bacana. Realmente parece questionamento socrático, né? Mas ele tem um objetivo certo, né? Que é chegar até a crença central, né? Ele segue uma linha reta, assim, de um raciocínio, né? Isso. Muito bom. Muito legal. Claro que às vezes não é tão claro assim, né? Lá na atividade prática, né, do terapeuta, né? Pessoas são pessoas. Mas é uma técnica muito interessante quando ela vai sendo desencadeada e você percebe que você está alcançando o objetivo com ela e que quando chega-se à crença central, o paciente identifica isso e é um objetivo, não basta somente o terapeuta identificar, mas o paciente entrar em contato com essa crença também é muito interessante e tem um resultado terapêutico muito positivo. Bom, uma outra que nós temos aqui é a solução de problemas. Na solução de problemas, ela pode ser feita de várias formas, né? Isso pode ser verbalizado durante a sessão. Isso pode ser feito por escrito. Eu sempre utilizo, né, algum tipo de papel, de anotação, de caneta, eu como terapeuta, e sugiro para que o meu cliente também esteja fazendo anotações. Então, a solução de problemas, você pode utilizar lá um caderno, né? O caderno de terapia do cliente, do paciente. Ele tem um problema. Qual que é o problema dele? Por exemplo, ir à festa e não beber. É um problema para ele, né? Pensando no exemplo lá anterior. Ele coloca lá, um problema para mim é ir a uma festa e não beber. Isso é um problema. Poxa, fulano, vamos pensar aqui em possíveis soluções? Ah, Marcos, não vejo solução para isso. Eu não consigo, nunca fui numa festa e não beber, vou ficar bebendo água. Tá todo mundo lá bebendo cerveja, bebendo vinho, bebendo pinga, bebendo não sei o quê, eu vou ficar bebendo água. Peraí. Vamos aqui anotar todas as soluções possíveis? Vamos. Aí você vai fazer um rascunho ali com o paciente de todas as soluções possíveis sobre ir a uma festa e não beber. Dentro dessa técnica, nós vamos ali junto com o cliente examinar os prós e contras de cada solução pensada. Escolher a melhor solução disponível e colocar em prática. Após colocar em prática, avaliar a efetividade e a adequação da solução escolhida. Claro que você precisa ficar atenta, né? Para a interferência das crenças disfuncionais. Por exemplo, o problema é não consigo ir a uma festa e não beber. Esse é um problema. Uma das possíveis soluções é vou ficar bebendo água com gás. Sei lá. Quais são os prós? Os prós é que eu vou ficar sóbrio, os prós é que eu não vou me envolver em confusão, os prós é que eu não vou brigar, os prós é que eu vou voltar para casa no horário que eu determinei. E os contras? Os contras é que eu não vou me divertir, os contras é que eu não vou ficar com ninguém,
os contras é que eu vou ficar lá no meu canto. Percebam que esses contras, né, no caso do exemplo, eles estão carregados de crenças disfuncionais e de pensamentos disfuncionais. Então, nesses contras, uma vez escritos ali, registrados, o terapeuta ele vai apresentando a presença de pensamentos disfuncionais e de crenças disfuncionais para cada uma dessas possibilidades de ser contra, por exemplo, a beber água tônica lá na festa. E aí, de forma colaborativa, né, vamos escolher a melhor solução disponível e colocar em prática. E aí depois a gente faz a avaliação de como foi isso aí. Sempre atento, Tawane e Fernanda, aos pensamentos disfuncionais e às crenças que vão estar o tempo todo ali agindo, viu? Vão estar o tempo todo presentes. Bom, uma outra, e elas podem, né, estar ligadas uma à outra, não tem problema nenhum, é o exame das vantagens e desvantagens. Ela pode ser feita de várias formas, né? Em 4 áreas, você vai listar as vantagens de usar, as desvantagens do uso, as vantagens da abstinência e as desvantagens da abstinência. E depois vamos examinar cada uma delas. Pode pegar uma folha lá, dividir em 4 partes. Na coluna da esquerda, vantagens de uso e vantagens da abstinência. Na coluna da direita, desvantagens do uso, desvantagens da abstinência. É muito legal essa técnica aqui também, viu? Que quando você faz esse registro, que a pessoa visualiza, isso tanto a auxilia na identificação de pensamentos disfuncionais, como a desenvolver estratégias, habilidades para lidar com as suas dificuldades e com as situações de alto risco. Outra, distração. Essa é uma técnica importante no manejo da ansiedade, da fissura. Você pode usar esse nome, distração, contemplação, eu prefiro. Eu gosto mais desse termo, contemplação. Parece também simples, mas a psicoeducação, de uma familiarização do paciente a essa estratégia. E em que consiste a técnica de distração, ou como eu disse, que eu prefiro a contemplação? É a habilidade de se mudar o foco de atenção do mundo interno para o ambiente externo. Uma pessoa com um nível de ansiedade muito alto, ela tende a lutar contra a ansiedade, a perceber o seu batimento cardíaco se elevando, a perceber sua respiração que fica ofegante, a perceber uma enxurrada de pensamentos ali perturbando, de pensamentos acelerados, ela tende a perceber a sua inquietude motora, ela tende a perceber as suas pernas batendo, ela tende a perceber todo esse mal-estar e ela se ausenta de tudo que está acontecendo ao seu redor. E essa técnica de distração, de contemplação, é propor para o nosso cliente, o nosso paciente, para que nesses momentos ele comece a perceber o que está acontecendo ao seu redor. As cores, os cheiros, as paisagens, os movimentos. É possível também que a gente sugira para que ele se envolva em um diálogo sobre algum tema com alguém que está por perto, para que ele, se ele estiver sozinho, que ele se envolva numa atividade, numa tarefa, para que ele faça algum tipo de leitura, de arrumação na sua casa, se for o caso, para que ele se concentre ali num poema, numa música, numa oração, alguma coisa que o distraia e que não permita ou auxilie para que ele não fique preso a todo esse contexto de mal-estar psicológico, biológico que está acontecendo no momento da fissura e da ansiedade. Bom,
Eu gosto muito da contemplação. Os filósofos, né, vão falar de contemplação. E você pode utilizar, né, ou a distração, a contemplação para essa mesma intervenção. Para ficar um pouco mais claro, observe em si mesmo, né? Nós muitas vezes estamos ligados desde o momento em que acordamos até o momento que vamos dormir, e muitos não conseguem se desligar ali nem na hora que vão deitar, ficam o tempo todo pensando em algo que tem para fazer, algo que fizeram, e ficam num mal-estar todo dia, o tempo todo, e não conseguem contemplar as coisas que estão à sua volta. Percebam que muitas pessoas se alimentam meio que de forma automática, né? Não percebem o sabor do que estão comendo, não percebem. As suas relações são superficiais, conversam com as pessoas de forma muito, muito rápida ou muito desatenta, né? Você está conversando com o seu marido, sua mãe, com o seu pai no seu celular, está conversando com a pessoa que está na sua frente aí sem olhar nos olhos dela, sem perceber a sua respiração, sem perceber as suas emoções, sem perceber suas necessidades. E assim, muitos vão vivendo. E a técnica de distração ou contemplação, ela nos ajuda a mudar um pouco esse foco de atenção do mundo interno para o ambiente externo. Em uma sessão, eu já utilizei, e você vai encontrar também, essa técnica se aproximando de técnicas de mindfulness, que são técnicas de atenção plena. Existem alguns áudios que você encontra, ou você, como terapeuta, pode preparar. Eu já preparei alguns áudios de mindfulness, de técnicas de gestão para ansiedade, muito próximas da técnica de distração e de contemplação. Áudios mesmo. Eu gravei ali de 1 minuto, 2, que auxiliam o cliente a mudar o foco do mundo interno para o ambiente externo. Eu já utilizei também você leva, isso foi uma intervenção que eu fiz em grupo, um pedacinho de chocolate para cada um, né? Claro, você fez ali a sondagem, viu que ninguém é diabético, para você não correr esse risco. E você dá um pedacinho de chocolate para cada um, você familiariza, psicoeduca sobre a técnica, sobre essa questão da contemplação. E aí você entrega esse pedacinho de chocolate e a pessoa vai comer, vai saborear com contemplação ao sabor daquele alimento. É o modo de você treinar esse indivíduo a perceber de forma mais atenta e estar mais sintonizado a tudo que acontece à sua volta. Tá bom? Muito legal essa técnica, professor. Muito legal. Mas é um exercício, é um treino. Treina isso na hora que você for comer, treina isso na hora que você for se relacionar com as pessoas, treina isso na hora que você estiver fazendo alguma coisa, uma leitura. Treina isso, é um treinamento, né? O pessoal da psicologia positiva vai falar do estado de flow, é um estado no qual você está ali imerso naquela atividade de forma muito, muito entregue a isso. E é muito legal. Bom, treinamento e monitorização. Essa técnica você vai, através de uma planilha de atividades, eu cito a técnica, mas isso fica ao critério da sua criatividade, tá? De forma colaborativa com o seu cliente. Você pode fazer uma planilha com 7 dias da semana ali, de segunda a segunda, com os horários, desde o horário que ele acorda até o horário que ele vai dormir. E você vai descrever junto com ele, isso pode ser montado entre vocês dois ali durante a sessão, ou pedir para que ele faça isso em casa e depois vocês conversem a respeito das atividades que ele vai programar para os seus dias e horários. Isso ajuda, auxilia para que o cliente torne o seu dia claro, para que ele cumpra aquelas metas que foram estabelecidas, para que ele programe atividades futuras.
auxilia para que ele desenvolva o treinamento de algumas habilidades sociais, para que ele não mude caminhos. Por exemplo, a fissura é um sintoma, um sinal, né, da dependência química que pode aparecer, surgir a qualquer momento. E, de repente, ele está lá passando numa rua, saiu para resolver alguma coisa, está passando numa rua e deu fissura, deu vontade de usar drogas. Mas ele olha para a planilha dele, ele tem que fazer algo dali 5 minutos. A planilha vai auxiliá-lo para que ele cumpra aquela meta que foi descrita, que foi programada, e não mude o caminho, né? Não mude o seu trajeto. Exposição gradual e de dificuldade crescente. Essa técnica consiste em auxiliar o paciente a dividir uma grande tarefa em diversas etapas e acompanhando as etapas. É isso. Às vezes a pessoa te conta que quer... ele tem um objetivo de... Tawane, Fernando, eu quero montar uma empresa, por exemplo, né? Eu quero montar uma empresa daqui 3 meses. Puxa, legal, né? Puxa, mas uma grande meta, um grande objetivo, ele precisa ser fracionado em pequenas metas. Se eu quero montar uma empresa, quais são as primeiras pequenas metas que eu preciso estabelecer e cumprir? À medida que o cliente vai cumprindo e alcançando as pequenas metas, isso vai fortalecendo e desenvolvendo crenças de valor, vai desenvolvendo crenças funcionais, pensamentos adequados a respeito de si mesmo, aumentando a autoestima. Se ele fica com aquela meta gigantesca, e às vezes inacessível, porque ele não consegue fazer essa transposição gradual, isso pode causar alguma frustração, desmotivação e o fortalecimento de crenças disfuncionais. E a exposição gradual e dificuldade crescente é auxiliar o nosso cliente a fazer essas diversas etapas para alcançar o seu objetivo que é maior. São pequenas metas, né? São pequenas metas, são ligadas a metas de longo prazo, metas de curto prazo, de médio prazo, ligadas a metas de longo prazo. Muitas vezes a pessoa com dependência química, ou mesmo uma pessoa que não é dependente química, né, claro, faz metas, estabelece metas gigantescas, mas não faz nada hoje, né? Eu quero passar num concurso, eu quero acabar minha faculdade, passar num concurso legal, quero montar um consultório, quero montar uma empresa. Mas o que você está fazendo hoje? Vou acordar meio-dia, depois de 3 horas da tarde eu vou dormir de novo mais um pouco, aí eu vou assistir 5 episódios de uma série, vou fazer uma maratona lá, ficar assistindo série até 10 horas da noite, depois eu vou ficar nas redes sociais até 3 horas da manhã, depois amanhã eu acordo meio-dia de novo. Poxa, como que você vai alcançar uma meta, um objetivo maior, se você não fez não cumpriu meta nenhuma hoje relacionada a esse objetivo maior, né? Percebam que estou falando de psicoeducação, de familiarização, tá bom? E de técnicas da TCC. Comportamentais. Muito cuidado com esses experimentos, eles precisam ser monitorados, precisam ser acompanhados e precisam ser sugeridos pelo terapeuta. Uma situação de alto risco ou uma decisão aparentemente irrelevante, lembram? É quando o cliente ele acha que já está no controle e que ele pode testar a sua capacidade de se manter abstinente mesmo numa festa regada a bebida e droga. O experimento comportamental, ele é uma forma de testar a validade de pensamento e de novas crenças relacionadas ao uso de drogas, mas isso precisa ser proposto de forma terapêutica, consciente e cuidadosa, né? O paciente vai
testar ali a sua crença de que ele consegue se divertir em uma festa sem utilizar nenhum tipo de droga ou sem beber, por exemplo. Isso tem que ser feito de forma gradual, e no tratamento da dependência química você pode até pensar e vai ler alguma coisa a respeito dos acompanhantes terapêuticos que estão lá em alguns casos, e claro que para isso demanda aí vários fatores envolvidos, entre eles os fatores financeiros, né? Porque é um outro trabalho, é uma outra proposta, é um outro serviço, acompanhar um paciente numa festa, por exemplo. É um trabalho de acompanhante terapêutico, né? Mas é um modo de você fazer experimentos comportamentais e fortalecer crenças funcionais nesse paciente. Tá bom? Aqui, voltando aqui um pouquinho só. Falei das metas aqui das metas de longo prazo ligadas às metas de curto prazo. Mas a gente pode ter um entendimento e fazer uma adaptação também dessa técnica de exposição gradual e dificuldade crescente. Só um comentário, né? Em casos de fobia, por exemplo, pessoas que têm fobias a alguns animais que não podem televisão sobre cobra, por exemplo. Cobra causa um medo irracional, um desespero. E esse medo irracional ele está ligado a um pensamento disfuncional, uma crença disfuncional. E a exposição gradual, essa técnica, ela pode nos auxiliar a lidar com esse medo e a identificar os pensamentos disfuncionais ligados a essa fobia. Bom, talvez fazer uma exposição ali de forma planejada, de forma pensada, de forma cuidadosa, a uma imagem, a um texto, a um bichinho ali de plástico, um processo de dessensibilização àquele estímulo aversivo. Os cartões de enfrentamento. Os cartões de enfrentamento também gosto muito. São cartões com lembretes. Eles podem ser feitos durante a sessão ou elaborados pelo paciente. Aí, né, também, mais uma vez, vai depender da criatividade do psicólogo. Você tem um embasamento teórico da técnica. Mas você pode bolar essa técnica aqui da sua maneira, né? Pode fazer os seus cartõezinhos coloridos, pode fazer o cartãozinho lá com o seu logotipo, ou você deixa a critério do próprio paciente para que ele faça conforme ele queira. A ideia é que esse cartão ele fique fixado em locais onde o cliente ele facilmente visualize. Pode ser lá na porta da geladeira, pode ser no guarda-roupa dele, nas suas gavetas, pode ser no painel do seu carro. Enfim, são respostas funcionais a pensamentos disfuncionais. Por exemplo, pensando lá no exemplo primeiro, né? Eu não sou capaz ou não é possível ir a uma festa sem beber. Aí você faz um cartãozinho. Eu sou capaz de ir a uma festa e me divertir somente tomando água tônica, água com gás, sei lá. Um cartão de enfrentamento. Percebam que é uma resposta funcional a um pensamento disfuncional. Você pode bolar cartões ali de estratégias de enfrentamento à fissura, ou pensamentos ou crenças que fortaleçam a motivação. São frases, textos, até mesmo desenhos, aí vai depender do cliente, de modo que ele possa olhar para aquele cartão e ler ou ver aquela imagem e encontrar ali respostas funcionais, pensamentos adequados, habilidades, estratégias de enfrentamento, e ele possa ser lembrado desse conteúdo funcional
em detrimento dos pensamentos disfuncionais. Por isso que ele é fixado em locais que são facilmente visíveis, né? Muitas vezes você orienta para que o paciente faça a leitura desses cartões 3 vezes por dia, 4 vezes, para que ele lembre, para que ele vá entrando em contato com essas respostas mais funcionais. Puxa, qual que é o objetivo terapêutico? O objetivo terapêutico é reestruturar o meu cliente cognitivamente. Lembra que o foco da terapia cognitiva comportamental é mudar pensamentos disfuncionais e, por consequência, crenças disfuncionais? À medida que o paciente lembra de respostas funcionais, isso o auxilia para que ele vá reformulando a sua cognição. As técnicas de relaxamento também muito indicadas para ansiedade, para momentos de fissura. São exercícios respiratórios e de relaxamento muscular progressivo. Você pode psicoeducar o cliente durante a sessão, utilizar alguma dessas técnicas durante a sessão e treinar o cliente para que ele faça depois, algumas vezes durante o seu dia ou durante a sua semana. Lembra daquela planilha de atividades que você fez a fim de monitorar o dia a dia do cliente? Essas técnicas de exercícios respiratórios de relaxamento muscular, elas podem estar contempladas lá naquela planilha de atividades. Você está juntando uma técnica a outra. Você coloca lá um exercício respiratório pela manhã, um exercício respiratório à tarde, um exercício respiratório à noite. E aí você liga também aquela técnica de distração ou de contemplação. Nesse momento que ele estiver fazendo esse exercício respiratório de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos por dia, percebam que é algo bem rápido. Isso vai auxiliá-lo a diminuir a ansiedade, isso vai auxiliá-lo a se distrair, a contemplar o ambiente externo, a sair um pouco do foco do mundo interno e perceber tudo o que está acontecendo ao seu redor. São técnicas nas quais há redução importante da ansiedade, né, e como eu disse, são importantes no manejo da fissura. Aí, exercícios respiratórios, tem uma infinidade deles, né? Inspirar, expirar, em 2 tempos que você inspirou, você expira, a respiração diafragmática, o paciente coloca uma mão no tórax, uma mão no abdômen e percebe qual mão que está se elevando, para que ele vá treinando essa respiração mais lenta e mais atenta. Mas isso também é um treino, isso ele precisa ser orientado a fazer algumas vezes por dia. O relaxamento muscular progressivo também é um treino que você vai psicoeducar o cliente. Ele provoca contração e relaxamentos sucessivos em grandes grupos musculares. Você pode fazer lá com os braços, contrai os braços com força, depois relaxa devagar, contrai as pernas com força, depois vai relaxando devagar. O pescoço, relaxa devagar. Isso vai auxiliando na redução da ansiedade e no manejo da fissura. Tá bom? Tem muitas pessoas que vivem, né, com dores nas costas, nos braços, porque vivem sob tensão. Os músculos estão constantemente enrijecidos, constantemente ali, inflexíveis. Isso causa dores musculares. Algumas pessoas com ansiedade muito intensa, até mesmo o maxilar, né? A boca, os dentes ficam o tempo todo apertando ali, mordendo. E esses exercícios de respiração e de relaxamento, eles são muito úteis e auxiliam bastante. Bom? Vamos lá. Espero que vocês estejam aí ainda. Tá todo mundo aí, né? Ok, professor, tá maravilhoso. Vou fazer anotações. A gente tá aqui. Ai, que bom. Vou falando aqui. Eu não vejo vocês, não ouço vocês, mas que bom que vocês estão aí. Deve ser Vamos lá. angustiante.
funciona? É uma modalidade, né? Mas que faz falta ali, tá olhando pro rostinho de todo mundo, faz falta, viu? Eu acho bem frustrante esse de aula à distância, assim. É necessário nesse momento, mas faz muita falta a aula presencial. Faz falta, né, filho? A interação de olhar, você... Aqui eu pergunto, tá tudo bem? Está tudo certo? Numa aula presencial você olha, né? Você já percebe, você... Mas, enfim, é uma modalidade, né? A gente vai se adaptando aí por enquanto. Bom, uma outra técnica que eu citei várias vezes hoje é a dramatização. Você vai ouvir aí o chamado de roleplay, encenação. Você pode até ouvir falar do psicodrama lá do Moreno, mas ali é uma outra proposta teórica, tá? Ali tem todo um arcabouço teórico quando a gente fala de psicodrama. A dramatização aqui, neste caso, é só uma técnica, não é uma proposta teórica como do Moreno, lá do psicodrama, que eles vão ter intervenções só com o psicodrama. A dramatização, neste caso aqui, é uma técnica. E ele é um recurso no qual você pode utilizar nas 7 fases do modelo cognitivo. E é a teatralização mesmo. Teatralizar uma situação, encenar um contexto, uma relação entre pessoas, um momento em que o cliente possa acreditar que é possível uma recaída, encenar a festa, lembra da festa lá que ele não consegue ir sem beber? Encenar a presença na festa. Marcos, não consigo falar com ninguém quando eu estou numa festa sem beber. Faz essa encenação. Você é a menina, é o rapaz que está lá na festa, ele é o cliente que está ali sem beber e que não consegue se aproximar de você para conversar. Troca os papéis. Agora você é o cliente que está ali sem beber, ele é a pessoa que vai ser que está participando da festa. Tá bom? São várias possibilidades aqui para um roleplay. Muito legal também, viu? Qual é o objetivo? Desenvolvimento de habilidades, treinamento de habilidades sociais. Mas o foco da TCC principal é mudança de pensamentos e crenças disfuncionais. Então, a dramatização, o roleplay, ele vai nos auxiliar na identificação, no questionamento e na avaliação desses pensamentos e crenças. E, por consequência, vai nos auxiliar na mudança desses pensamentos e crenças, na reestruturação e reformulação cognitiva. Tá bom? Professor, me permite uma pergunta? Claro, deve. Nessa questão da dramatização, ela é normalmente aplicada em contextos de intervenção em grupo, ou a gente pode fazer no individual também? Vamos supor, eu meu paciente, eu seria mais uma atora dessa dramatização junto com ele. Inclusive, eu troco os papéis com ele. Isso pode ser feito em grupo, né? Mas se o atendimento é individual, eu faço ali 2 papéis. Eu sou um ator, né? E o cliente é outro ator. Eu posso fazer um determinado papel, e ele faz o papel dele mesmo. Em algum momento, se for o caso e for pertinente terapeuticamente, eu troco. Agora eu faço o papel dele e ele faz o papel de uma outra pessoa. Esse roleplay, você pode até encenar a própria sessão, sabe? Agora o cliente é o terapeuta e eu sou o cliente relatando as minhas dificuldades, relatando os meus pensamentos disfuncionais para auxiliar o cliente que está fazendo o papel de terapeuta a identificar os pensamentos disfuncionais. Lembra daquela análise de vantagens e desvantagens? Agora eu, fazendo o papel de cliente, eu relato para ele as desvantagens de ir a uma festa sem beber, e ele, fazendo o papel de terapeuta,
me orienta das vantagens de ir a uma festa sem beber, por exemplo. Nossa, interessante. Nunca tinha feito, nem já me foi exposto essa modalidade de fazer só o terapeuta e o paciente, inclusive, da sessão. Que legal mesmo. É muito legal, muito bom. E os efeitos são muito, muito bons, muito claros, viu? Treinamento de assertividade. Voltando aqui rapidinho. Tem uma outra que é olhando pela varanda. É o nome que deram para a técnica. É como se... Aí você vai utilizar a dramatização ou a técnica, dependendo do contexto no qual for utilizado, olhando da varanda, né? Você coloca o paciente ou o cliente numa varanda, né? Dentro da história, e ele está olhando ele mesmo lá na festa sem se divertir e beber. E aí a gente vai questionando ele ali sobre quais são as orientações e conselhos que ele dá para essa pessoa que está na festa sem beber. Interessante. Vou anotar. Treinamento de assertividade. Aqui a gente vai expressar, auxiliar, né, o paciente, o nosso cliente, a expressar com clareza as suas decisões. Bom, para treinar a assertividade, nós podemos usar aquelas técnicas que nós já falamos, de solução de problemas, da exposição gradual, dos experimentos comportamentais, da dramatização também. A ideia aqui é treinar o cliente em habilidades específicas, habilidades sociais. Algumas pessoas têm comportamentos disfuncionais e que por vezes se arrependem depois, porque não conseguem falar não. E não conseguir falar não está relacionado a um pensamento disfuncional, que por sua vez está relacionado a uma crença disfuncional. Eu posso não conseguir falar não, porque eu não quero desagradar a pessoa que me convidou. Percebe o pensamento disfuncional? Então eu falo sim, mesmo querendo falar não. Ou eu aceito um convite, mesmo quando na verdade eu gostaria de falar não. E treinar na assertividade é treinar a possibilidade de você falar não quando você quer falar não, sim quando você quer falar sim. Para que nas relações reais da vida a pessoa seja assertiva, seja funcional e seja livre da tomada de decisões com base em crenças disfuncionais. Exercícios físicos também é uma sugestão. É claro que para você sugerir uma atividade física é importante que você já conheça o histórico clínico do seu cliente, que ele tenha tido ou tenha uma avaliação médica para se conhecer o seu histórico clínico, tá bom? Se está tudo ok, clinicamente falando, pode-se sugerir algum tipo de atividade física que vai ser um instrumento importante para ansiedade, para insegurança, para aumento da autoestima, para ele reformular a sua autoimagem, o seu autoconceito, e ele desenvolver um estilo de vida sem drogas, né? E até mesmo para que ele possa encontrar outras fontes de prazer que não somente o uso de drogas. É claro que é uma sugestão para algumas pessoas, não são para todas. Se você não gosta de exercício físico, não é viável que você sugira um exercício físico. Por isso que é importante a gente lembrar que a terapia cognitivo-comportamental é uma terapia colaborativa. Mas vamos lembrar também que eu vou falar de exercício físico, que seja uma caminhada, que seja qualquer tipo de atividade física, a partir de uma avaliação médica, a partir do conhecimento do estado clínico do meu cliente. Bom, se você recomenda exercício físico, o cara vai lá, tem um infarto, pronto, ferrou, né? Então a gente
tem a ideia, a percepção dos benefícios psicológicos da atividade física, mas nós vamos precisar aí de outros profissionais dentro dessa avaliação. E no caso da dependência química, normalmente existe uma equipe multidisciplinar participando desse tratamento. Uma vez eu atendi uma paciente, o qual o seu estado clínico estava ok, ela tinha avaliação médica, e nós conversamos de forma colaborativa, acertamos ali que ela faria caminhadas, né? Ela achou legal, até porque ela já era uma prática diária dela e ela havia abandonado. E ela me relatou posteriormente que estava fazendo caminhada com frequência, estava contente, satisfeita, se sentindo bem. E aí, numa determinada sessão, ela chega e me conta que estava caminhando à beira de uma estrada e, de repente, ela pensou de se jogar na frente dos carros. Ela me relatou isso em sessão. Eu falei, opa, vamos mudar esse exercício físico? Tivemos um remanejamento ali das atividades e das propostas para a sua semana. Então, fique atento a todas essas questões, a todos os pensamentos, a todas as emoções que estão sendo suscitadas a cada uma dessas atividades, tá bom? Vamos aos exercícios. Bom, eu tenho um livro aqui, Técnicas de Terapia Cognitiva, Manual do Terapeuta, para você que quiser conhecer um pouco mais. Técnicas de Terapia Cognitiva, Manual do Terapeuta. O autor é o Robert Leahy, é L-E-A-H-Y, Robert L-E-A-H-Y. Técnicas de Terapia Cognitiva, Manual do Terapeuta. Tá bom? Ok, professor. Nossa, a aula de hoje foi muito boa, assim. Não que as outras não sejam, mas essa parte prática, né, e esses exercícios, assim, eles são enriquecedores demais para a gente pensar a nossa própria prática clínica, quando a gente se deparar não só com esses tipos de paciente de dependência química, mas com outros quadros clínicos também. Muito obrigada. Verdade. E, assim, claro, dependendo da sua concepção teórica, mesmo que você não seja um terapeuta cognitivo comportamental, se a sua concepção teórica te permite, você pode utilizar uma técnica de uma outra abordagem, não há nenhum problema nisso, né? O importante é conhecer e ter clareza de quando você pode e deve utilizar. Gente, eu preciso de mais alguns minutinhos da atenção de vocês, por favor, para eu falar da atividade prática. Eu vi que vocês me enviaram a resenha do filme, ainda não corrigi, mas eu corrijo essa semana e já lanço os pontos. Mas a nossa disciplina e algumas outras, elas possuem uma carga de horas práticas que precisam ser realizadas. Se nós tivéssemos, né, ali nas aulas presenciais, nós faríamos essa atividade prática de uma outra forma, talvez com uma visita, talvez com um estudo de caso, talvez com algo ali presencial. Como isso não é possível, a legislação, uma questão curricular e necessária, formal, legal, nós precisamos cumprir para essa disciplina. Não sei se vocês estão tendo outras que precisam, mas especificamente para a nossa, nós temos uma carga horária de atividade prática que precisa ser cumprida. E aí lá no AVA tem, né, o tutorial dessa atividade prática. Eu vou compartilhar aqui, só passar os olhos com vocês, e eu peço que vocês façam essa semana. Aí na semana que vem, a gente discute sobre essa atividade. Deu para visualizar aí, Tawane, Fernanda? Sim, professor. Assim. Tutorial de atividade prática. Tá bem tranquilo? Reservem um tempinho aí da semana de vocês, seja adequado, para realizar essa atividade. Olha,
Veja, ela não é uma atividade avaliativa, tá bom? Mas é uma atividade que precisa ser realizada por conta do cumprimento de uma carga horária prática, que eu preciso justificar que vocês fizeram a conclusão desta disciplina. Tá bom? Aqui tem os objetivos, né? Promover o desenvolvimento de competências e conteúdos relacionados à unidade de ensino, sobre o abuso do crack, os efeitos causados pelo uso dessa substância, os procedimentos, como será feito. São duas etapas. A primeira é você ler esse texto. Eu enviei esse tutorial para vocês pelo WhatsApp, mas ele também está lá no AVA. Leiam esse texto ele fala da cocaína, fala do crack, fala de uma parte histórica, ele fala que como a cocaína, o crack foi visto e é visto, né, durante toda a evolução da humanidade. É um texto curtinho aqui, mas deem uma lida no texto. E a atividade propõe que você faça uma contextualização e busque aí fazer a leitura desse material que está sugerido aqui. Lá na biblioteca da Croton você encontra esse livro, Dependência Química, Prevenção, Tratamento e Políticas Públicas, da Alessandra Dil, Daniel Cordeiro e Ronaldo Laranjeira. O Ronaldo Laranjeira é um psiquiatra da Unifesp, e ele é um profissional referência para o tratamento da dependência química no Brasil e talvez até no mundo. Quando você pesquisar algo sobre dependência química, muito facilmente você vai se deparar com o nome dele, Ronaldo Laranjeira. Então, se você tiver a oportunidade de pesquisar esse material aqui e fazer uma leitura, é para você contextualizar esse texto que você fez, que você leu acima, tá bom? Ele está sugerindo que você leia o capítulo 13, que trata de cocaína e crack. São 6 páginas, bem tranquilo. Em seguida, procure identificar os principais pontos relacionados ao uso e abuso dessa substância. Epidemiologia, falamos sobre isso nas nossas aulas. Os efeitos, nós falamos também. Falamos sobre as diferenças de uso e abuso. Tá bom? Faça só uma contextualização ali a partir desses 2 textos. A segunda etapa dessa nossa atividade é você fazer um estudo de caso. Você vai ler aqui a história do JCP, esse rapaz de 29 anos, aí conta a história dele aqui, o percurso dele de uso, de abuso, de drogas, especificamente de crack. E vai contando a história dele, em algum momento você tem contato com o caso do JCP. Então a ideia é que você analise quais são os fatores, podem ter sido os gatilhos para que JCP pudesse fazer uso de crack. Veja que é bem tranquilo, só analisar os fatores ali, identificar os efeitos dessa substância sobre o sistema nervoso central, lembra a cocaína e o crack, quais são os efeitos, que são drogas estimulantes, só identificar os efeitos no sistema nervoso central e identificar os efeitos psicoativos do crack que favorecem a dependência. Tá bom? É tranquilo, mas vai agregar muito para o nosso desenvolvimento, para a nossa disciplina. E como eu disse, faríamos isso se tivéssemos presencialmente de uma outra forma, mas na modalidade, na adaptação que nós estamos vivendo aqui, vamos fazer a leitura daquele texto e esse estudo de caso aqui do JCP, que vai auxiliar bastante no resgate dos conteúdos que nós vimos até agora na disciplina, tá bom? E vai ser bem legal. Aí na semana que vem, a gente discute sobre essa atividade, que vai ser dia 10. Tá bom? Discutimos a atividade prática, vamos aí definir um período da nossa aula só para discutir esse estudo de caso, o texto que foi lido, o estudo de caso, a contextualização. E aí eu tiro algumas dúvidas, fazemos uma recapitulação,
se for o caso, para a prova, pois na outra semana do dia 17, já vai ser a nossa prova. Pro, Sim? eu fiquei com uma dúvida sobre o estudo de caso. A gente deve... Peraí. Perdão. Sobre o estudo de caso, a gente deve dar para você isso por escrito ou apenas fazer as anotações para a gente fazer a discussão na próxima aula? Eu fiquei confusa. Bom, Fernanda, faça as suas anotações de modo que a gente possa discutir na próxima aula. Tá. Se porventura houver a necessidade, eu só peço para vocês me mostrarem essas anotações de alguma forma, sem nada muito elaborado, porque é uma atividade prática, né? Tá. E para que eu também possa fazer a formalização dessa nossa atividade. Ah, não, tudo bem. É mais uma questão burocrática mesmo, para entender como que é para fazer. Mas então, tá, esse material em especial eu já comecei a ler, porque você tinha falado, né, tinha mandado a mensagem pra gente, então eu já dei uma lida nele. Mas então agora eu vou fazer, me dedicando, pensando no estudo de caso. Legal. Vai ser muito legal, viu? Muito bom para a gente resgatar os conteúdos que foram abordados na nossa disciplina e para a gente fechar essa disciplina aqui, resgatando todos esses conceitos aqui com um estudo de caso. Legal. E a gente vai discutir sobre isso na semana que vem, na aula do dia 10. Na aula do dia 17, a nossa prova. E a gente já está caminhando aí para o encerramento da nossa disciplina. Professor, então a sua prova ela não vai ser bom, igual gente? às outras. Oi, Tamani. Professor, então a sua prova não vai ser na mesma data que as outras, porque vai ter um período de provas aí agora do dia 3, acho que até o dia 10, né? Então a sua não está inclusa, acho que é só as de disciplina 100% AVA, eu não sei como se chama. Do dia então, 3, não tá... esse período aí do dia, acho que é 4 a 12, né, Tawane? É das disciplinas interativas, né? Ah, beleza. E as Então, provas Isso, e as provas presenciais, aliás, as que seriam presenciais, a semana das provas presenciais, elas vão acontecer do dia 15 ao dia 18. Bacana. Professor, eu tenho uma dificuldade em utilizar a biblioteca virtual da faculdade. Sempre ponho uns títulos lá, eles falam que não existe e tal. Eu não vi nenhum tutorial para ver como é que eu manuseio também. Você poderia só me orientar como é que eu faço para achar esse livro lá? Puxa, Eu compartilho dessa dificuldade, viu? E sei que muitos colegas também têm, eu não sei por quê. A gente não consegue encontrar o material lá. A gente põe e não acha nada, ele pede desculpa e tal. sério, a biblioteca virtual é muito, muito, assim, muito completa, mas pode ser que às vezes isso aconteça, né, gente? Eles iam fazer um treinamento, agora eu não lembro se já aconteceu, mas eu verifico aqui, sobre a biblioteca virtual. Deixa eu ver aqui quando que seria. Só um segundo, deixa eu ver se está aqui, né? Ela deve ter apagado. Eu apaguei, mas eu vou verificar se já aconteceu. Se não aconteceu, eu repasso para vocês. Ia ter um treinamento lá do pessoal da biblioteca sobre como manusear, falando sobre esses problemas e tudo mais. De qualquer forma, se vocês não conseguirem, leiam o texto, né? Peguem o material que a gente trabalhou, até porque esse livro está na nossa bibliografia. Se eu encontrar aqui, eu passo ele para vocês. Não lembro se eu tenho ele em PDF. Eu vou ver se eu vou procurar aqui. Se eu tiver, eu passo ele para vocês pelo WhatsApp, tá bom? E aí vocês leiam ele pelo PDF que eu vou enviar. De qualquer forma, é legal, né, sanar esse problema da biblioteca virtual, porque tem muito conteúdo bacana lá para ser pesquisado.
E eu vou verificar isso aí também e eu repasso para vocês. Sim, porque eu realmente quero ler, né? Isso aí para poder compreender melhor. E ele disponibiliza via PDF lá na biblioteca ou ele fica disponível só para a gente acessar na página? O senhor sabe falar? Na biblioteca virtual você pode baixar alguns capítulos ou até mesmo imprimir, mas ele tem a possibilidade de você fazer a organização das suas pastinhas lá na biblioteca virtual. Aí você salva o livro, né, que você pesquisou e que você quer consultar posteriormente lá na sua pastinha. Ele é muito legal, né? Uma pena que vocês não estão conseguindo acessar, mas eu vou verificar se está tendo algum problema, alguma dificuldade, e eu passo para vocês. Tá bom, professor. Muito obrigada. Tá bom? E aí, na semana que vem, a gente se encontra e conversa sobre essa atividade prática. E qualquer coisa, vocês me acionem, por favor. Belezinha, professor. Tá bom, gente? Obrigado. Desejo a vocês um excelente dia, um ótimo final de semana aí, né? Término de semana, estamos na metade. Continue se cuidando da família. E tudo de bom para vocês. Até semana que vem. Obrigadão, professor. Obrigada por tudo. Foi ótima aula, como sempre. Tchau, Então, Fê. Boa semana. Tchau, gente. Boa semana para vocês. Tchau, Fê. Tchau, Anne.